Muito bem, dando sequência à nossa série sobre história do futebol, vídeo de hoje: como o futebol chegou ao Brasil. Eu vou começar por uma história que já é até bastante conhecida. A história de um menino de família rica, o Charles Miller, filho do John Miller, um engenheiro escocês, e da brasileira Carlota Alexandrina Miller. O John Miller, o pai do Charles, trabalhava na São Paulo Railway, aqui no Brasil, em meio ao boom da construção de estradas de ferro, tudo feito com muito capital inglês. E aos 9 anos, então, o pequeno Charles foi mandado para a Inglaterra, para estudar. Lá na Inglaterra, o Charles ficou por 10 anos, até 1894, quando ele retornou para o Brasil, com 2 bolas, um livro de regras, um par de chuteiras, uma bomba de ar para encher bola, e ele estava focado em uma missão aqui no Brasil: difundir um novo esporte, o futebol. Sério mesmo? A verdade é que essa ânsia por uma paternidade não leva a nada para entender todo o processo de desenvolvimento do futebol aqui no Brasil e também todo o fenômeno social que ele se tornou. Na verdade, isso só favorece uma narrativa elitista. O popular Charles Miller até foi um dos introdutores do futebol aqui no Brasil, mas essa história vai muito além de uma suposta paternidade heróica. Vamos lá, o contexto em que o futebol começa a ser praticado aqui no Brasil é o final do século XIX. O Brasil exportando café adoidado, as cidades crescendo em população, se urbanizando, também crescendo em infraestrutura, os imigrantes chegando, e com isso as elites começam a querer copiar alguns hábitos dos europeus, porque era muito moderno copiar esses hábitos. Então, na verdade, Charles Miller não foi o responsável por trazer o futebol aqui para o Brasil, mas sim um símbolo dessa penetração de costumes europeus nas elites nacionais. E não foi só o futebol, outros hábitos também foram sendo incorporados, como o mobiliário das casas, as vestimentas, o chá da tarde, por aí vai. Portanto, as elites de cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, buscavam assemelhar os seus modos de vida ao modo de vida da modernidade europeia. É bom lembrar que na chamada República Velha, as camadas populares eram bastante excluídas da vida política. Além das eleições serem quase sempre fraudulentas, também era uma minoria da população que podia votar. E essa exclusão se estendia para vários setores da sociedade, entre eles o futebol. Bom, antes de continuar, só para salientar que não faz sentido cravar um pai do futebol ou datas exatas para o surgimento do futebol no Brasil. Até porque, antes de o Charles Miller chegar aqui com todo aquele arsenal que ele trouxe na malinha, livro de regra, bomba de ar, bola e tudo mais, já existiam registros da prática do jogo em solo brasileiro. Existem registros de peladas disputadas no litoral brasileiro por marinheiros ingleses, principalmente, desde pelo menos 1864, quando o Brasil ainda não era nem república. Também há um registro de uma partida disputada em frente à residência da Princesa Isabel em 1878. Além disso, há registros de outras disputas, por exemplo, no interior paulista, na cidade de Jundiaí, entre funcionários da São Paulo Railway, e também em Itu, no Colégio São Luís, onde os jesuítas introduziram o bate-bolão, mais ou menos entre as décadas de 1880 e 1890. O bate-bolão era um jogo bem parecido com o futebol. Tinha as traves de madeira, jogavam 11 contra 11 e por aí vai. E também outros colégios de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul tinham práticas parecidas com essa desde essa época. Então o Charles Miller não inventou a roda por aqui não, mas pelo menos ele se preocupava com registros. E aquele que ficou conhecido como o primeiro jogo de futebol no Brasil, pelo menos registrado, foi feito por Charles Miller, ele que organizou, em 14 de abril de 1895. Esse primeiro jogo foi entre a Companhia de Gás de São Paulo, a São Paulo Gas Company, contra a Companhia Ferroviária de São Paulo, a São Paulo Railway. E o jogo terminou com a vitória de 4-2 para os ferroviários. O Miller jogava no time da São Paulo Railway, até porque ele era funcionário. E dizem que ele jogava muito bem, inclusive. E nesse início do futebol no Brasil, praticamente tudo era bastante precário. Até porque era difícil ter acesso aos materiais. Até mesmo as bolas não era fácil conseguir, porque quase tudo precisava ser importado. E entre esses membros da elite, não foi só o Charles Miller que foi importante para difundir o futebol aqui no Brasil. Tiveram outros nomes de relevância. Um exemplo é o Oscar Cox. Ele estudou na Suíça e depois, quando voltou para o Brasil, ele conheceu o futebol lá na Suíça, aí ele ajudou a introduzir o futebol no Rio de Janeiro. Além disso, ele foi o primeiro presidente, um dos fundadores do Fluminense. E esse futebol da elite tinha uma aura romântica. Isso vinha lá da Europa. Como eu falei, era muito chique imitar essa aristocracia europeia. Então, por isso, esses valores, como o amadorismo, eram bastante fortes aqui no começo do esporte. Um exemplo desse jogo de cavalheiros é o Corinthians, não o Paulista, o Corinthians lá de Londres, fundado em 1882. Era um time que excursionava pelo mundo
para levar o esporte, mas também para levar esses valores, levar o amadorismo, esse orgulho em jogar sem receber nada. Nessas excursões, eles se recusavam a participar, por exemplo, de torneios que tinham premiações. E toda essa vibe romântica do futebol foi imitada por alguns clubes aqui do Brasil. Um dos primeiros times brasileiros foi o Mackenzie. E o João Evangelista Belfort Duarte, que era um jogador do Mackenzie, é conhecido como o patrono do fair play brasileiro. Isso porque ele era aquele cara que cultivava esses valores que eu venho falando, esse valor do jogo limpo, de respeitar o adversário, de jogo de cavalheiros. Ele era aquele cara, por exemplo, que cometia um pênalti, ia lá e avisava o juiz. Inclusive foi criado um prêmio em sua homenagem, o Prêmio Belfort Duarte, que condecora a lealdade no esporte. Esse prêmio era entregue a jogadores que nunca foram expulsos durante a carreira ou que pelo menos passavam um grande período de suas carreiras sem serem expulsos. Mas o prêmio ao longo dos anos foi sofrendo algumas alterações. Uma dessas alterações é que apenas jogadores aposentados poderiam receber o prêmio. Um dos motivos para essa mudança foi o Everaldo, lateral, ex-Grêmio, seleção brasileira. Isso porque ele foi agraciado com o Belfort Duarte e meses depois deu um soco na cara de um árbitro. Aí complica, né? E com o tempo, o futebol ultrapassou essa barreira aristocrática e pomposa e chegou até as camadas populares que o difundiram cada vez mais. Mas muitos membros dos grupos dominantes prezavam pela exclusão das camadas populares do esporte. Isso porque eles queriam evitar uma suposta selvageria. E grande parte da imprensa comprava essa ideia. Esse clubinho das elites, que tentava seguir um manual de modernidade europeia, então tentava excluir as camadas populares do esporte. Isso porque, como eu falei antes, a República Velha é um período extremamente excludente. Tanto é que ela também é chamada de República Oligárquica, ou seja, um governo de poucos. Por exemplo, olha só essa citação do jornal Esportes em 1915. O futebol é um esporte que só pode ser praticado por pessoas da mesma educação e cultivo. Se formos obrigados a jogar com um operário, a prática do esporte torna-se um suplício, um sacrifício, mas nunca uma diversão. O futebol no início era bem excludente, e assim também eram as primeiras ligas criadas, porque elas cobravam altas taxas de participação, excluindo aqueles que tinham menos poder aquisitivo. Então é óbvio que, mesmo que de forma bastante improvisada, as camadas populares começaram a organizar suas partidas, seus próprios times e até mesmo seus próprios torneios. E outra abertura nesse processo foram os clubes vinculados às empresas. Isso porque alguns operários se destacavam demais no campo e acabavam fazendo parte de um certo amadorismo dissimulado. Isso funcionava mais ou menos assim. O dono de uma fábrica deixava o cara que é craque, o operário, lá na folha de pagamento. Ele fingia que trabalhava, mas na verdade a dedicação dele estava cada vez mais dentro do campo, cada vez mais nos treinos, para melhorar ainda mais o time da fábrica. Isso porque a competitividade também aumentava cada vez mais no esporte. E logo essa discussão entre amadorismo contra profissionalismo aqui no Brasil ia ficar bastante acirrada. Mas isso pode ficar para um próximo vídeo, quando a gente pode também comentar um pouco mais sobre essa popularização do esporte no Brasil. Portanto, as elites reivindicavam uma herança europeia e os direitos sobre o jogo. Mantinham um ar de superioridade e muitas vezes movidos por teorias eugenistas e racistas, perpetuavam essa exclusão social no esporte. Assim, eles evitavam que as camadas populares contaminassem a sua etiqueta e o seu jogo de cavalheiros. O futebol chegou aqui no Brasil também com aquele senso de educação, de virilidade, de formação de caráter, como era lá na Europa. Eu falei naquele vídeo sobre como surgiu o futebol. Mas, com o passar do tempo, ele também adquiriu um grande aspecto econômico, porque tornou-se um objeto de consumo também para as massas. O jogo se popularizou muito, e nos horários de lazer, o que os trabalhadores urbanos queriam fazer era ir assistir uma partidinha de futebol, consumir o jogo. E além disso, as classes populares também começaram a se introduzir cada vez mais dentro de campo, dando novos moldes a esse esporte, principalmente entre os negros, que até pouco tempo atrás eram escravizados, e assim reivindicaram e conquistaram para si o direito também de fazer parte desse esporte que se difundiu cada vez mais aqui pelo Brasil. E se você quiser se aprofundar nesse assunto e saber mais, eu vou deixar todas as referências que eu utilizei na construção desse vídeo aqui na descrição. E se você curtiu o conteúdo, está acompanhando a série, quer curtir mais vídeos, se inscreve aí no canal, dá aquela moral, dá aquela força para o canal crescer, também pode deixar o seu like. Muito obrigado por chegar até aqui e a gente se vê na próxima.